sejam todos bem-vindos. Nós estamos indo para a terceira semana. Alguns de vocês estão começando a desenferrujar, outros ainda estão um pouco desenferrujados, mas é fato que nós já nos movemos do lugar em algumas coisas. Então, hoje eu vou apresentar para vocês aí. Nós não vamos hoje apresentar mais um outro método, nós vamos dar uma avançada mais nesses dois primeiros métodos que nós fizemos, para a gente poder melhorar um pouco mais em relação ao que nós já aprendemos. É fato que o que já foi, o que vocês já aprenderam já está trazendo algum efeito. Hoje eu só preciso fazer alguns ajustes com vocês em relação àquilo que vocês já aprenderam. Vou aumentar um pouco mais a tela aqui para ficar melhor para vocês visualizarem aí, para vocês poderem acompanhar. Antes de tirarem as dúvidas de vocês, as dúvidas que eu falo é sobre a tarefa que vocês fez no final de semana, eu vou me reportar ao formulário, a esse formulário, né? Que foi o primeiro, né, de estudo devocional. Preste atenção em alguns detalhes que eu já comentei aqui, mas eu vou repetir para a fixação, tá? Nós temos, quando a gente aprende, nesse curso nosso, que nós estamos aprendendo como estudar a Bíblia sozinho, nós estamos, ao mesmo tempo, aprendendo como estudar a Bíblia sozinho. Ao mesmo tempo, nós estamos aprendendo como fazer as pesquisas e, terceiro, como escrever isso de forma tal que eu possa compartilhar isso. E aí nós temos alguns exemplos e modelos. Então, eu vou subir a minha tela aqui e você vai ver aí um modelo que nós trabalhamos na semana retrasada, né? Quando nós fizemos o formulário para estudo devocional, na semana nós aprendemos do formulário, né, do método devocional. O método devocional, deixa eu só verificar se eu aumentar mais a tela aqui fica melhor para você, vai ficar um pouquinho, vai ficar melhor, ficou melhor assim. Então, essa passagem, qual foi a passagem que a pessoa escolheu? A passagem que ela escolheu foi Juízes, capítulo 6, de 1 a 18. A primeira parte que eu tenho que fazer no formulário é orar. Aí eu marco, né, que eu orei, né, assinalar depois de ter orado. Dentro de meditação, eu então aplico o papel move. Papel move, como você quiser chamar, aquele acrósticozinho lá. Mas no papel, quando você vai aplicar o papel move, nem sempre lá você vai ter toda a parte do acróstico. Preste bem atenção nisso, tá? No caso de Juízes, capítulo 6, de 1 a 18, o autor aqui achou apenas esse aí. Pecado a confessar, atitude a mudar. Tem um microfone aí aberto. Deixa eu só verificar aqui para mim poder fechar. Quem é, já fechou. Então, pessoal, vou voltar lá. Onde é que eu estava? Aqui. Então, meditação, você vai escrever alguma coisa que Deus falou com você lá. Nós estamos falando de método devocional, tá? Pecar a confessar, atitude a mudar é uma letra do papel move, né? Que a pessoa colocou lá. Senhor, perdoa-me por não estar disposto a ser usado por ti. Todo estudo, todo método de estudo, esse aqui é devocional, precisa ter uma aplicação. O que é aplicação? É o que eu vou fazer, né? Diante do texto, o que eu vou fazer. E tem
uma memorização de versículo. Você pode me perguntar, pastor, aqui não tem parafrasear o versículo, aqui não tem personalizar o versículo, aqui não tem destacar o versículo. Ótimo. Por quê? Porque o autor não considerou isto. Então, nós vamos usar um exemplo aqui para vocês, né? Se tiverem alguma dúvida aí, eu vou pedir que vocês que vocês abram o microfone e me chamam, porque eu não estou conseguindo ver vocês agora. Se tiver alguma dúvida, vocês me chamam. Tá? Então, eu vou pegar aqui uma passagem bíblica, tá? Eu vou pegar aqui uma passagem bíblica que eu já separei para vocês poderem entender. Então, vou fazer meu formulário. Como é que eu vou fazer meu formulário? Aqui está o formulário em branco. Que dia que é hoje? 14 de fevereiro de 2021. Tá? 14 de fevereiro de 2021. Qual é a passagem? A passagem é Romanos 5:8. O que está escrito em Romanos 5:8? Já colei aqui Romanos 5:8. Deixa eu só organizar aqui. Pá. Isso. Tá aqui, Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então eu estou desenvolvendo o formulário, tá? Primeira coisa que eu tenho que fazer, eu preciso orar. Vou usar aqui um exemplo de Joyce. Tá? Eu vi outras pessoas depois também fazendo isso, agora eu não me lembro mais quem fez isso. Mas Joyce, ela orou. Aí eu vou dar o exemplo meu. Senhor, meu Deus, lhe peço perdão por meus pecados e obrigado por ter mandado Jesus morrer na cruz por mim, demonstrando o seu amor para comigo. O que é isso? Essa aqui é a minha oração, tá? Essa é a minha oração. Com base em quê? Com base no versículo. Eu oro com base naquilo que o texto está falando. Tá? Então, eu parto agora para a meditação. Na meditação, é sempre bom você fazer os destaques dos versículos. O que é destaque do versículo? São as principais palavras do versículo. Ah, pastor, mas todos aqui são importantes. Não é aquilo que vai te chamar a atenção, né? Então, no meu caso, eu estou destacando. Como é que eu destaco? Ou em maiúsculo, ou em negrito, ou em sublinhado, tá? Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu, né, por nós, sendo nós ainda pecadores. Isso aqui é o quê? Isso aqui é destacar as palavras, tá? Isso é destacar as palavras. Muito bem. Agora eu vou usar o personalizar. Personalizar é colocar o versículo na sua pessoa, tá? Personalizar é colocar o versículo na sua pessoa. Então, aí o que eu faço? Eu não tenho nada destacado, não tem nada sublinhado. Então, agora eu vou, o quê? Vou escrever aqui, personalizar. Isso que eu estou fazendo aqui é para facilitar, isso aqui é para facilitar que o aluno consiga passar isso depois. O formulário é para facilitar para você passar depois. Então,
Vou agora personalizar. Mas Deus prova o seu amor para comigo, né? Comigo. É na primeira pessoa, comigo. Em que Cristo morreu por mim, sendo eu ainda pecador. Isso é personalizar. Isso é pegar o versículo e falar, esse versículo falando comigo. Isso é personalizar, pessoa, tá? E tem o outro. Vou desmarcar vou desmarcar aqui também, negrito sublinhado, tirei tudo, tiro o negrito. Agora eu vou parafrasear. Parafrasear é falar parafrasear é falar o mesmo versículo de versão diferente. Tá? Deixa eu voltar para cá. Mas Deus, posso tirar o mais? Mas posso. Deus demonstra o seu amor para com todos os homens em que Cristo morreu por todos, sendo todos pecadores. Isso é parafrasear. Não entrei no papel move. Tudo isso que eu faço é para facilitar o meu entendimento. Lembrando, presta atenção, tudo isso aqui está dentro de meditação, tá? Agora eu vou começar a escrever o papel move. P-A-P-E-L-M-O-V. Tem alguém batendo na porta. Deixa eu verificar quem é que está batendo na porta. Atrasado, mas pegou. Então, vamos lá no papel move. Eu tenho que ir na apostila. A apostila é material seu. Se você não ficar usando a apostila, você não vai aprender. Então, primeiro P, pecado a confessar. Olha como é que eu estou escrevendo. Tudo maiúsculo, tá vendo? Para ficar claro que eu tenho que, com base no versículo, qual o pecado que eu tenho que confessar? Eu vou escrever: perdoe-me, Senhor, por todos os pecados. Por quê? Porque pecado a confessar está falando para você, com base no versículo que você leu, né? Extrair alguma coisa. E como que Deus provou o seu amor para conosco, sendo nós ainda pecadores? Ou seja, está falando que eu sou pecador. Então eu tenho que pedir perdoe-me por todos os pecados. Letra A, aqui é a de atitude a mudar. Qual é a atitude a mudar? Tá vendo? Eu escrevi atitude a mudar. Qual a atitude a mudar? Mas Deus prova a atitude a mudar. Reconhecer o amor de Deus demonstrado por Jesus na cruz. É a atitude a mudar. Porque se antes eu não reconhecia, eu preciso reconhecer. Qual a promessa no versículo? A reivindicar. Qual é a promessa a reivindicar? Tem alguma promessa no versículo a reivindicar? Não, não tenho, não acho. Então não tem. Então você não vai escrever, tá? Alguém pode falar assim, pastor, mas tem uma promessa. Qual? Da salvação. Não, no versículo não está falando que tem salvação, não. O versículo não está falando, não. Letra E. Exemplo a seguir. Qual é o exemplo a seguir de Romanos 5:8? Vou escrever para você. Demonstrar o amor de Jesus às pessoas com base no amor de Deus.
Ou seja, vi o exemplo de Deus, eu vou fazer o quê? Demonstrar às pessoas o amor de Deus. L, louvor a dar a Deus. Qual é o louvor a dar a Deus? Oh, muito simples. Olha lá. Qual é o louvor a dar a Deus? É agradecer, perdão. Te louvo, Senhor, por ter me amado sem eu merecer. Ah, pastor, quando o senhor faz fica fácil. Não é, é porque a gente faz sempre. Quando a gente faz sempre, fica fácil. Letra M. Qual é o mandamento a obedecer? Qual é o mandamento a obedecer aqui, pastor? Qual é o mandamento a obedecer? Tem algum mandamento a obedecer na passagem? Não, não acho. Gente, estou fazendo isso aqui de última hora. Estou seguindo aqui o exemplo da apostila, tá? Estou seguindo aqui o exemplo da apostila só para poder olhar o papel Move, tá? Qual a oração a fazer? Interrogação. Qual oração a fazer, né? Senhor, obrigado por me amar assim. Reconheço o Senhor em minha vida. Letra V. V é o que? V é verdade a acreditar. Verdade a acreditar. Qual é a verdade a acreditar? A verdade a acreditar é que Deus me ama. E letra E? Qual a letra E aqui? É erro. Opa! Erro a evitar. Evitar. Qual erro a evitar? Erro a evitar. Ctrl N aqui. Não reconhecer que sou pecador. Ué, pastor, mas aí o senhor já fez o papel Move, mas não fez a meditação do versículo. Gente, agora que eu vou fazer a meditação do versículo, porque Deus já falou comigo com 4 palavras, eu já personalizei o versículo, negrito aqui, primeira pessoa, e eu já parafraseei o versículo de Romanos 5:8. E agora já sei qual é o pecado que eu preciso confessar com a atitude, tá? Pronto, Deus já falou comigo. Eu posso deixar só assim? Posso deixar só assim. Aplicação. Qual é a aplicação? Tem alguém batendo na porta. Muito bem. Ficou atrasada, Ana, mas está valendo. Então, qual é a aplicação? A aplicação, lembra o que é aplicação? Aplicação é eu preciso praticar aquele versículo. Reconhecer. Então, qual é a minha aplicação? Reconhecer em minha vida que Deus me amou de maneira especial, que deu Jesus para morrer numa cruz por mim. Preciso demonstrar o amor de Deus a outras pessoas por causa do amor de Deus que me amou. Porque tudo isso está falando onde? Tudo isso está falando em Romanos 5:8, tudo isso está falando no papel Move, tudo isso está falando nessa passagem. Qual é a memorização do versículo? Ora, a memorização do versículo é a passagem, que você vai usar a maneira de memorizar. Quais são as maneiras de memorizar? Falei para você lá, passo a passo, ou memorizando, ou cantando uma música, ou fazendo passinhos, ou arrumando uma forma de memorizar. Escreve pedaços, cola na parede da geladeira, da televisão, do notebook, do celular, despertar para poder. Então,
Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda. Por que memorizar o versículo? Para que você possa guardar essa passagem. Pronto. O que eu tenho agora? O que eu tenho agora é que eu tenho um formulário preenchido, né? Para quê? Para que eu possa compartilhar isso com uma outra pessoa. Tá bom? Por favor, não vai me entregar formulário aos pedaços. Tem que seguir esse padrão. Porque esse padrão, eu estou ensinando para vocês 3 coisas. Número 1, como estudar a Bíblia. Número 2, como escrever o que você estudou. E número 3, como que você vai compartilhar isso. Perguntas? Abra seu microfone e fale. Dúvidas? Pode falar. Vai, Lara. No método devocional, nós não usamos muitos versículos, né? Não, você pode usar vários versículos. Você pode usar. A regra é, você pode usar. Não significa que você não pode usar, não. Pode usar. Porque geralmente, por que eu ensino com um versículo? Porque a partir de um versículo, você pode fazer tantos outros nas passagens. Tá bom? Mas você pode fazer com vários versículos. Fazendo com vários versículos significa que você vai gastar mais tempo estudando. Correto? Ok. Li, pode falar a dúvida? Pastor, aqui no papel novo, é que tem aí, né? Pecado a confessar, que precisa mudar, que é o exercício da apostila, né? Aham. Só que aí no meu, mas se eu mandou certo, aí eu coloquei, foi com as minhas palavras que eu entendi que encaixava dentro daquele versículo. Ótimo, é exatamente por isso, é por isso que eu estou aqui para fazer essa revisão. É aquilo que Deus está falando com você. Não é aquilo. Você não vai pegar isso aqui agora, meu, que eu acabei de fazer aqui, e falar bem assim: tem que ser desse jeitinho. Eu estou dando o exemplo do formulário. Como Deus vai falar com você? Vamos supor que você, em vez de você destacar aqui a palavra prova, você destacou amor. Não tem problema não. Devocional é Deus falando com você. Por isso que depois de escolher o versículo, você precisa orar a Deus. Ó Deus, me fale aqui sobre esta passagem, né? Me fale aqui. Esse é o método devocional. Tá bom, Li? Então, pecado a confessar para mim, eu coloquei: perdoe-me todos os pecados. Você pode, de repente, você falar bem assim: Deus, perdoe o meu pecado de não amar o meu próximo. Porque Deus falou com você, que Ele demonstrou o seu amor para com você, mas você não ama o próximo. Tá entendendo, Li? Tá entendendo? Entendi. Então, você é aquilo. Você não pode colocar o que não tem no versículo, o que não tem na passagem. Às vezes as pessoas conseguem colocar algumas coisas que não tem nada a ver na passagem, do tipo, Senhor, perdoe-me. Não sei, eu não consigo nem exagerar aqui, não. Mas é uma coisa que não tem nada a ver na passagem. Aí não faz sentido, não. Ok? Alguma dúvida? O silêncio é sinal que vocês estão concentrando. Não tem dúvida. Então, o que você vai fazer nessa semana? Tarefa para essa semana. Não precisa chegar para sábado. Você vai escolher um versículo e vai fazer o devocional dele, o método devocional dele, e me enviar. Não me mande pedacinhos. Tá? Eu estou vendo gente colocar só uma frasezinha. O que isso sinaliza? Número 1, você está gastando pouco tempo com a leitura da passagem. Número 2, está gastando pouco tempo em falar com Deus.
Número 3. Tá faltando tempo para você poder escrever. Precisa gastar tempo em ler o texto, orar a Deus e escrever o que Deus está te falando. Tá? Então, tarefa da semana. Primeira tarefa. Hoje você vai sair aqui com pelo menos 2 tarefas. Primeira tarefa da semana. Você vai escolher um versículo, uma passagem e vai fazer o método devocional dele no método desse modelo de formulário. Se mandar aos pedaços, eu vou falar, tá errado. Agora eu não corrijo mais não. Agora eu falo, tá errado, refaça. Tem que ser no modelo do formulário como eu mandei para vocês, como eu dei o exemplo, seguindo o que a apostila está dando. Vamos para o outro método, que vocês agora começou a desenferrujar, que é o método resumo por capítulo. Olha que interessante. O próximo método, que é o método de caráter, esse aí já vai dar uma aprofundada melhor. Por isso que eu preciso dar uma paradinha aqui, para que você então possa aprender desses 2 modelos aqui, para você, quando você chegar lá no próximo, tá ficando mais fácil. Então vou pegar aqui novamente número 2, aqui, não, vai ter que ser lá naquele lá. Vamos lá. Então, esse cara aqui agora. Vamos lá. Então vamos pegar um exemplo. Ops, pronto. Estão vendo aí? Método resumo por capítulo. Estão vendo não? Na tela de vocês? Alguém diz um sim para mim ou não? A tela precisa estar horizontal, porque senão você não vai enxergar. Beleza. Gente, outro detalhe importante. Eu quero agradecer aqui a Enio, que mesmo sem eu pedir, ele estava gravando para a eventualidade da necessidade de subir algum áudio ou vídeo. Isso está disponível no aplicativo da igreja. Se não aparecer para você, são 2 coisas. Primeiro, é que você não está cadastrado lá ainda. E segundo, que eu não coloquei você na turma. Isso está lá, você tem dúvida? Assiste quantas vezes você quiser. Número 2, você tem a apostila. Olhe a apostila lá, é só você ler a apostila. Número 3, você tem a dúvida lá no grupo, porque a dúvida sua pode ser uma dúvida do grupo. Número 4, você tem Pastor Lopes no privado, tá bom? Então vamos lá em Lucas capítulo 15. E eu já falei isso na semana passada, tá? E estou refazendo isso aqui para a gente poder reorganizar as próximas tarefas. Método resumo de capítulo. Não é resumo de livro, não é resumo de versículo, é resumo de capítulo. Precisa ser o capítulo. O capítulo. Número 2. Você não pode pegar uma Bíblia. Eu não vou ter aqui uma Bíblia com comentário bíblico. Não vou ter. Você não pode pegar uma Bíblia com comentário bíblico. Número 3. Você não pode usar os títulos que geralmente tem na sua Bíblia. Tá? Existe uma Bíblia chamada Nova Jerusalém que eles não têm título, mas é bem provável que você não tenha essa versão. E aí você não vai usar. O que o método de resumo de capítulo pede? Que você leia 5 vezes. São 5 leituras. Pastor, mas 5 vezes? 5 vezes. Tá? Quando você for ler, você já vai fazendo alguns destaques lá. Primeira coisa que você precisa fazer é dar um título para o capítulo. Você não pode colocar o título A Ovelha Perdida. Por que não, pastor? Porque no capítulo que você leu de Lucas 15, tem a ovelha perdida, a moeda perdida, o filho perdido. Você tem que fazer um título combinativo com essas 3 passagens. Isso é título, tá? Título. Deixa eu aumentar um pouco mais aqui para ficar melhor.
Isso, para vocês poderem ver. Número 2, conteúdo. O conteúdo, você faz uma divisão, tá? Tem uma divisão. Pastor, mas eu não estou conseguindo enxergar essa divisão lá. A divisão está lá. Basta você perceber. Basta você ler. Quando você lê pela sexta vez, você já consegue enxergar os... Bom, no caso de Lucas 15, está muito explícito, né? Você precisa colocar essas subdivisões. Lucas 15, de 3 a 7. Tem gente que colocou assim, lá. Conteúdo. Aí colocou lá, exemplo, a ovelha perdida, a moeda perdida, o filho perdido. Não, não pode ser assim. Por que não pode ser assim? Porque isso aqui, a ovelha perdida, a moeda perdida, o filho perdido, é subtítulo. Título, achados e perdidos. Subtítulo, a ovelha perdida, a moeda perdida, o filho perdido. Mas está em qual lugar? Olha, a ovelha perdida está em Lucas 15, de 3 a 7. A moeda perdida está em Lucas capítulo 15, de 8 a 10. Lucas capítulo 15, de 11 a 32. Pronto, são 32 versículos. Lucas capítulo 15. Destacado por esse leitor, por esse que é apresentador desse método de resumo de capítulo. Quando você não faz isso, o que você está me sinalizando? Leu poucas vezes. Número 2, não fez a separação das passagens específicas. Número 3, não conseguiu detectar esses subtítulos que estão lá. Tá bom? Vamos a algumas dúvidas. Antes, deixa eu ir nos personagens. Personagens importantes. Não são todos os personagens. Tem uma diferença? Tem. Personagens importantes são personagens importantes. Eu tenho essa mania de falar assim, né? E todos os personagens são todos os personagens. Pastor, lá no Evangelho de João eu coloquei o servente, Jesus, Maria, não sei quem. Não, você colocou todos os personagens. Não são todos os personagens, tá bom? Apenas os personagens importantes. E aqui o autor destaca o pastor com a ovelha perdida, a mulher com a moeda perdida, o pai com o filho perdido. Você poderia fazer mais uma outra coisa aqui que não está nesse exemplo, mas está em personagens importantes. Qual que é? Destacar as passagens, como eu estou escrevendo aí, Lucas capítulo 15, não sei quanto, para falar do pastor. A mulher com a ovelha perdida, Lucas capítulo 15, não sei quanto. Estão entendendo? Estão entendendo? Ou seja, para que isso? Para facilitar a pessoa que vai ler seu material depois, ou que vai pegar você como exemplo, tá? Para você poder deixar fácil para ela poder entender. Versículo-chave é tranquilo. Você é que vai dizer qual é o versículo principal daquela passagem. Tome cuidado que você pode pegar um versículo aleatoriamente, tá? Palavras-chaves. Palavras-chaves são as palavras principais do texto. Ora, as palavras principais do texto, presta atenção, são verbos que estão concordando com o título. Então você não pode colocar palavras em palavras-chave, tá? Aqui ele colocou perder, encontrar e achar. Estão com base onde? Olha, estão com base em achados e perdidos. Então você não pode aqui colocar aqui palavras-chave. Ganhar. Você não pode colocar aqui, até porque pode ser que não tenha essas palavras lá. E quando você colocar as palavras, você precisa colocar os versículos. Onde é que está encontrando essa palavra? Olha lá. Onde é que está encontrando essa palavra? Olha lá. Onde é que está encontrando essa palavra? Tá?
Número 6. Palavras-chave. Pode acontecer que tenha alguma palavra-chave na passagem que você não conhece, tá? Ela continua sendo palavra-chave, mas isso é desafios. Desafios não é interpretar a passagem. Não, desafios é o que você encontrou de dificuldade nesta passagem. Então, vamos agora, eu devolvi aí as tarefas de quem eu recebi em tempo, respondi, e aí eu preciso que você agora abra o seu microfone um a um, eu tenho tempo para isso, para você me dizer qual foram as dificuldades que você entrou, que você teve. Então, lá de João capítulo 2. Vou lembrar de uma aqui que parece que boa parte tiveram essa dúvida. Quando Maria foi até Jesus e falou para Jesus assim, acabou o vinho. E aí Jesus vai dizer assim, que tenho eu contigo, mulher? Eu não sei quantas pessoas tiveram essa dúvida aí, mas alguns tiveram e eu agora vou explicar. O que significa isso? Jesus não estava sendo desrespeitoso com Maria, tá? Pelo contrário, quando Jesus chama ela de mulher, Jesus está valorizando a posição dela de mulher. A posição de mulher ali era uma posição acima de mãe. Alguém pode até questionar. Como assim? Porque na verdade ela não tinha direito de chegar até Jesus. Pastor, mas onde é que está isso daí? Aí é quando nós vamos estudar sobre um outro formato. Lá na frente você vai estudar isso, que é análise de versículo por versículo. Isso aí é como estudar a Bíblia sozinho, número 2. Vocês estão ainda apenas no 1, vocês estão desenferrujando. Tá? Tem outras dúvidas aí que apareceu? Abra o seu microfone e pergunte aí, por favor. Um de cada vez, vamos lá? Li? Vai, Li. Pode falar. A minha questão foi na que eu coloquei lá, foi sobre destruir este santuário. Ótimo. Ótimo. Entendi, era do tempo, né? Só que a questão aqui é 3 dias aqui de fazer a reconstrução. Ótimo. Não é do templo. Não é do templo. É de Jesus. Jesus vai morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Só que Jesus fazia uma analogia entre templo, prédio e o Novo Testamento agora. O Novo Testamento agora, o templo somos nós. Então Jesus está falando, olha, ele está falando assim, não sei se vocês estão me vendo na tela, Jesus está falando assim, eu vou destruir este templo e reconstruir em 3 dias. Ele está falando dele. Ele vai ressuscitar ao terceiro dia. Correto? Pastor, mas aonde é que está isso? É como estudar a Bíblia sozinho, número 2, que é a análise de versículo por versículo. Agora vocês não vão conseguir achar isso facilmente, não. Enio, e abrir o microfone. Beleza, Li? Beleza. Enio. Vocês conseguem me ouvir? Consigo. Aqui não está modulando. Primeiro eu queria agradecer. Você tirou uma dúvida aí, talvez uns 15 anos aí que eu Eu estou mastigando para você, depois você vai mastigar. mais agradecer e também que essa questão do templo, eu tinha entendido isso também, que ele acabou que foi a dúvida, né, da colega antes de mim, se ele estava se referindo a ele mesmo, e estava correto a interpretação que eu tinha feito. Aham. Já tirou minhas duas dúvidas. Ótimo. Valeu, Enio. Outra pessoa que ficou com dúvida ali em alguma passagem? Pode perguntar. Quem é? Maicon? Maicon. Primeiro Maicon, Pode deixar ela falar. Pode falar, irmã Neide. O mestre chamou o mestre Sala. Peraí, irmã Neide. Porque está cortando o áudio da irmã. Chamou o mestre Sala? Como é que é? Sim. Qual é a dúvida da senhora nessa passagem aí? Porque o mestre Sala,
é o servente. O mestre-sala é como se fosse aquele que nos serve ali, né, na festa. E o mestre-sala, quando Jesus fez o milagre, o mestre-sala, e aí essa passagem ela é fenomenal, porque tem gente que fala bem assim, cara, velho, Jesus transforma água em vinho, Jesus está ensinando o povo a beber. Não, 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 não. Quando alguém fala bem assim, você deixou, o mestre-sala chega para o noivo, parece-me que é isso, se não me falha a memória, porque eu não estou com a Bíblia aqui aberta, se vocês podem me ajudar e me corrigir, que fala bem assim, alguém chega para o noivo ou para o mestre-sala e fala assim, rapaz, você deixou o melhor vinho por final, geralmente a gente coloca o melhor vinho no início, né? Eu não sei se tem na sala aí gente que já bebeu muitas cervejas, né? Dizem que depois de algumas cervejas, as próximas depois não tem efeito nenhum, né? Ou seja, você pode empurrar. Eu não sei qual que é a melhor cerveja e também você não vai responder qual é a melhor cerveja aqui não. Mas vamos supor que a Skol seja a melhor cerveja. Então, depois que você tomou Skol, que seria uma boa cerveja, qualquer cerveja que vier depois, tanto faz, tanto fez. No caso do vinho, por exemplo, né? No caso do vinho, Jesus estava fazendo ali o quê? Jesus estava pegando agora e transformando a água no melhor vinho. E o que seria o melhor vinho? Não tem nenhuma adulteração no vinho. O melhor vinho é aquele que é extraído na hora. Não tem nada de teor alcoólico, tá? Então seria isso. Por isso que Jesus faz o milagre, faz a transformação água em vinho. Depois Jesus passa isso para o mestre-sala. O mestre-sala então vai e fala com o noivo. Eu não sei qual é a dúvida que a irmã Neide está tendo aí, nesse sentido. Ficou claro ou não? Da maneira que foi colocado, o senhor acima do traje Porque quem era responsável pela festa era o mestre-sala. Depois de Maico, Alessandro, que levantou a mão. Fala, Maico. Vamos, gente, que eu preciso acelerar aqui. Você está falando da segunda parte, que quando Jesus expulsa os cobradores. Ótimo. Aí, Maico, já requer uma parte que está no método resumo por capítulo, que chama-se, que são as referências cruzadas. Essa dúvida é preciso usar mais as referências cruzadas. O que são as referências cruzadas? Eu expliquei na última aula, acessa lá a aula anterior para você acessar. São os versículos que reforçam aquela passagem. Então vou resumir para você aqui rapidamente, para a gente poder entender. Como é que era feito o sacrifício no Velho Testamento? Cada representante levava um animal puro para o sacrifício, tá? Esse sacrifício era feito por cada pessoa. Então, cada família levava um animal, separava um animal, levava o animal até o sacerdote, chegava lá, o sacerdote então fazia o sacrifício e os pecados daquele povo eram perdoados. O que Jesus encontrou ali na porta daquele templo? O pessoal vendendo os animais. Por que o pessoal estava fazendo isso? Para facilitar a questão do sacrifício. Então você não precisava se preparar, separar o animal, se preparar todo lá para levar lá no templo para poder fazer o sacrifício, para poder fazer a expiação dos pecados, para fazer o perdão dos pecados. Chegava lá na hora, comprava e fazia isso. Foi isso que Jesus fez. Isso que era a questão do zelo, né? Trazendo esta passagem para os dias atuais, é a mesma coisa. Você chega na igreja,
Aí quem faz isso hoje não é mais Jesus, né? Quem faz isso hoje é o pastor. Aí você chega na igreja, entra lá na igreja lá, senta, e tá lá voando. Aí o pastor te chama a atenção, meu irmão, presta atenção na mensagem aqui, porque não tem mais o sacrifício do Velho Testamento, nem mais aquele sacrifício do Novo Testamento antes da morte de Jesus, né? Depois da morte de Jesus. Tem até antes. Porque o sacrifício agora sou eu. É eu que me ofereço para Deus. É eu que me oferto para Deus. Então, o que Jesus estava fazendo ali, de bater nos... de dar uma... Alguns tiveram dúvida, né? Azorrague. Azorrague é uma pirata, tá? Uma pirata. Ali é para bater no povo mesmo. Porque o povo estava fazendo de maneira errada. Então, às vezes, o que o pastor tem hoje, e aqui é dá vontade de descer a pirata no povo, na hora da mensagem, que não está prestando atenção na mensagem. Descer lá de cima e vai lá e falar assim, presta atenção na mensagem aqui, irmão. Né? A vantagem é essa. Por quê? Por causa da questão do zelo do culto, da adoração daquele povo lá no Velho Testamento. Beleza, Maicon? Beleza? Mas duas pessoas levantou a mão. Alessandro, fala, Sandro. Certo. A Bíblia, ela é narrativa, ela narra não detalhadamente. Então, você tem que começar pelo capítulo 2 lá, no versículo 1, que ele foi... Por que ele foi uma festa de casamento? Porque naquela época as festas de casamento eram de 7 a 15 dias, né? Então o povão estava lá. Então, multidão. Jesus estava onde é que o povo estava, número 1. Número 2, Jesus estava onde que os pecadores estavam. Então, ele transcorre, certamente, ele sai da festa e vai para um outro lugar. Isso não termina uma coisa e começa outra. Entendeu, Alessandro? Não termina uma coisa e começa outra. Há um transcorrer da história ali. Só que o autor de João relata assim, dá a interpretação que ele faz isso, né? E logo depois ele vai para o templo. Não há uma resposta, como é que eu vou dizer? Uma resposta certíssima, tá? Certíssima, dizendo que ele fez isso e depois fez isso por causa disso. Não, é um transcorrer mesmo da história. Eu não sei se eu te respondi, mas é isso. Ele não fez ali numa sequência. Certamente houve outras coisas ali que não foram narradas, tá? Mas tem duas pessoas a mais que levantou a mão aí. Carlos e Márcia, e eu acho que Stephanie também tinha levantado a mão. Vamos lá? Eu também quero falar depois. Ok. Vamos lá? Bom dia. Ótimo. Beleza. Pirata. No popular, pirata. Carlos. Carlos. A minha dúvida já foi esclarecida a respeito lá, quando Jesus está dizendo de Maria, Maria fala para ele, né? Aham. Do tempo, né, que vai chegar na hora dele, mas aí na explicação. Ok. Charles. Com a mão levantada. Aham. Não entendi. Por que não pode colocar? Porque ali
não tem só os milagres de Jesus. Ali tem os milagres de Jesus e a operação no templo. O resumo de capítulo, você tem que colocar o título com base no que está no capítulo. Você não pode colocar só com base numa passagem. Não, mas é porque nas 3 passagens, o que me enfatizou eles creram por causa dos milagres que eles viram. Não. A interpretação sua, ela pode ser certa, mas a segunda parte não tem milagre. Qual é o milagre? Eu vou te perguntar. Qual é o milagre que tem na segunda passagem? Vou até abrir aqui João capítulo 2. Qual é o milagre que tem? Pastor, Com base no versículo 22. Aguenta só um pouquinho, pessoal. Não, segura a aula aí. Versículo 22. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se... 22? É isso aqui. Seus discípulos que ele dissera isto e creram na Escritura e na palavra de Jesus. 18. Então, Então, você acabou de reforçar o que eu disse para você. Então, se você colocar os milagres e o templo, estaria certo, mas só colocar só os milagres não, porque aí ele está falando só sobre o templo. E esse templo aí, fazendo uma analogia dos 40 mais de 40 anos do templo de Jerusalém, que foi reconstruído com a vida dele, que ia ser destruída, né? Destruída sim, ele ia morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Então, o resumo de capítulo, quando depois você dá uma lidinha lá no título, lá na sua apostila. O título, ele precisa contextualizar todo o capítulo. Dentro de conteúdo, tá aqui, vou usar novamente aqui o arquivo que eu estou projetando para você. Dentro de conteúdo, você precisa então separar. Eu tô querendo exatamente demonstrar isso para vocês com um exemplo, com outro exemplo. Aí eu vou fazer para vocês para mostrar. Então, este capítulo, Charles, de João capítulo 2, tem os milagres de Jesus e o templo. Eu poderia colocar assim. Eu poderia colocar o milagre de Jesus, o milagre de Jesus e a purificação do templo. Eu poderia colocar assim, como título. E subtítulo, eu teria que colocar então, do capítulo 2 até o verso de número 12, fala sobre o milagre da transformação da água do vinho. Do versículo 13 ao versículo 23, a purificação do templo. Tá entendendo? Isso aqui tá aqui, ó, conteúdo. Essa subdivisão precisa ser feita assim. Por quê? Porque se não fizer assim, não é resumo de capítulo. Eu estou tentando reenfatizar essas duas coisas hoje, de devocional e de capítulo, porque senão, quando vocês chegarem lá em caráter, que é o próximo que a gente vai aprender, vocês vão confundir. Quando chegar em biográfico, vocês vão confundir. Então precisa seguir à risca o que o método pede. Ok? Ajudou? Beleza. Tinha uma outra pessoa que chamou Larissa. Gente, não sai da aula porque eu preciso demonstrar essa parte final ainda que eu quero mostrar para vocês, tá? Larissa, depois Dani.
uma observação que eu fiz em relação à curiosidade que eu tive Sim, em uma palavra, ótimo. que foi lá no versículo 6, que era aquela unidade de medida que eles usavam. Metreta e por aí afora. Né? Tal, funcionar, Muito bem. e aí eu fiz essa pesquisa dessas medidas, até percebi que poderia estar no desafio ou não. Pode. Então, Lara, obrigado por essa participação sua. Então, essa parte é a parte de desafios, dificuldades que preciso estudar, tá? O método resumo de capítulo, você não aprofunda, você não detalha as palavras. Método resumo de capítulo. Se eu pedisse, por exemplo, como uma avaliação, e aí você chegasse lá e fizesse como você fez, logicamente que você fez por curiosidade e tal, mas se fosse uma tarefa, se fosse uma avaliação, faça um método de resumo de capítulo do capítulo 2 de João, e aí você colocasse lá desafios, dificuldades que preciso estudar, ou em outro lugar você colocasse palavras-chave, né? Talvez você vai colocar isso, palavras-chave, porque não é. Metreta não é palavra-chave aí nessa passagem, não é. Aí você colocou lá metreta e foi lá e procurou o significado que é metreta, que é uma medida de tipo litros, né? Tipo litros, ml, tipo. Aí você colocou, simplesmente você errou, porque não está pedindo para descrever isso. O método resumo de capítulo não pede isso. Isso são a partes das curiosidades que cabe você depois a entrar e pesquisar, como a Zohag, como algumas palavras que tem aí que são dificultosas. Por isso que eu pedi para que você sinalizasse aqui. Você foi lá, curiosamente, pesquisou as palavras e colocou, mas não tem isso para ser colocado nesses pontos aqui, ó. Ponto 1 é título, ponto 2 é conteúdo, ponto 3 são os personagens importantes, ponto 4 é o versículo-chave, ponto 5 são as palavras-chave, ponto 6 são os desafios, ponto 7 as referências cruzadas, ponto 8 sobre Jesus, ponto 9 lição principal, ponto 10 aplicação pessoal, conclusão. Ah, mas e as palavras que eu pesquisei? Não tem isso em resumo de capítulo. Ok, Lara? Entendi. Podia ter feito a pesquisa, mas não precisava colocar. Não precisava colocar. Teve mais uma pessoa que levantou a mão, não sei se baixou a mão. Dani, primeiro, Li, depois você. Dani, tá aí? Dani, a dúvida? Fala, Li. Abre seu microfone rapidinho. Aguenta aí, pessoal. Aguenta aí só um pouquinho. E aí a gente vai para... Pode falar, Li. Abre seu microfone aí. Essa dúvida aí eu tenho 3 versões aqui da Bíblia, esse texto dessa palavra também, eu fiquei curiosa. Mas eu fiz a lição, a leitura das 5 vezes, eu fiz 3 em uma versão e 2 nos outros 2, né? E lá fala, a própria versão da outra Bíblia fala sobre que era litros, né? Aí você faz essa curiosidade minha. Só que só no versículo 1, que tem aqui 3 dias depois, houve um casamento na Galileia, aconteceu ali a mãe de Jesus. Então, em 2 versões minhas tem 3 dias, e em uma tem 2 dias, está correto? Aí não faz parte de resumo para o capítulo. Aí é Como Estudar a Bíblia Sozinho, módulo 2. Você vai fazer essa pergunta quando você fizer esse curso lá, tá bom? Que você mesmo vai achar a resposta. Larissa, você levantou a mão de novo ou não? Então vamos lá. Vamos para frente aqui. Aguenta só um pouquinho. Nossa hora já estourou aqui. Aguenta só um pouquinho aí, tá? Então deixa eu prosseguir então. Então, palavras-chave são as palavras. Então vou lembrar. Então eu vou usar milagre, eu vou usar... milagre. Eu vou usar as palavras aqui que tem a ver com o título. Eu não posso usar palavras que não têm a ver com o título, né? As palavras que têm a ver com o subtítulo, né? O subtítulo, tá? E as passagens. Desafios, não é falar bem assim, aquele povo não queria crer em Jesus. Não tem nada a ver isso aí não. Os desafios aqui são
as dificuldades que você precisa estudar. Eu preciso estudar o que é metreta, eu preciso estudar o que é azorrague, eu preciso estudar o que é questão do templo, tá? Tudo isso aí. Referências cruzadas, presta atenção. Eu coloquei o desenho lá no grupo lá, você precisa olhar lá. Referência cruzada são os rodapés das passagens bíblicas. Resumo de capítulo. Se você faz uma tarefa, resumo de capítulo, olhando um livro de comentário, olhando uma Bíblia com comentários, você está engolindo a comida de alguém que mastigou para você. Aí você não está aprendendo, tá? Então, você tem que ter uma Bíblia sem comentários. É uma Bíblia nua. Nua, sem comentários, significa que não tem comentário, que a pessoa não está explicando. Bíblia de estudo. Então, não use Bíblia de estudo. Eu vou mostrar uma para vocês aqui, ó. Bíblia de estudo, ó. Bíblia de estudo da Reforma. Aqui está tudo mastigado. Aí não vai te ensinar a aprender a Bíblia, não. Entende? Aí você vai comer a comida que alguém já mastigou. Não pode ser. São as referências cruzadas com rodapés. Os rodapés precisam existir na sua Bíblia. Se não existir, essa Bíblia sua não presta. Número 8, Cristo. Essa parte é a parte que você vai destacar do que está falando sobre Jesus. Então, você vai identificar ali sobre o personagem de Jesus, a pessoa de Jesus. Pastor, eu posso fazer um resumo de capítulo do Velho Testamento? Pode. Você pode não achar de Jesus, mas você pode achar de Deus. Você pode achar do Espírito de Deus, que no Velho Testamento era chamado de Espírito de Deus, que no Novo Testamento é chamado de Espírito Santo. Tá? Que vai falar o quê? Vai falar das características de Jesus. Tá? Percebi que muitos não fizeram essa parte. Né? Número 9. Número 9 é o que você aprende nessa passagem. O que você aprende nessa passagem, você destaca com as passagens bíblicas. Você não pode dizer, eu aprendi que Jesus faz milagre. Você está falando isso com base aonde? Eu aprendi que Jesus ressuscitou. Você está falando isso com base aonde? Tá? Lição principal. Conclusão. A conclusão é a sua aplicação, ou seja, o que você vai fazer em cada uma das 3 parábolas. Verifica-se um esforço concreto. Por que são parábolas? Porque lá fala a parábola da ovelha perdida, a parábola da moeda perdida, a parábola do filho perdido. Parábola é uma história, né? Como exemplo para a gente poder aprender a aplicação dela. Então, em cada uma das 3 parábolas, verifica-se um esforço concreto para recuperar o que estava perdido. Muitos perdidos sem Cristo. A partir disso, o que eu preciso fazer? Desenvolver planos específicos para dar testemunho. Tá bom? Então, eu vou usar, aguenta aí, minha aula não terminou, para vocês poderem matar essa dúvida, porque a gente gastou muito tempo nesse método aqui para tirar a dúvida. Então, vou dar o exemplo para vocês aqui. João capítulo 3. Né? João capítulo 3 significa que João tem quantos versículos? De 1 a 36. Está aqui, 1 a 36. Lido 5 vezes? Preciso ler 5 vezes. Qual é o título que eu vou colocar para João capítulo 3, de 1 a 36? Né? Qual é o título? Você conhece? João capítulo 3, que fala só lá do encontro de Nicodemos com Jesus e que fala sobre o amor de Deus, né? Derramado na cruz do Calvário. Você vai dar um título. Eu vou colocar o título A demonstração do amor. Demonstração do amor de Deus. Tá? Conteúdo. Qual é o conteúdo? Conteúdo eu tenho lá. João 3, de 1. Deixa eu só verificar de onde é que aonde que fala que é o encontro com Nicodemos.
Nicodemos, João 3, de 1 a 11, 12. Se tratando de coisas terrenas, número 13, ora ninguém subiu ao céu, a saber, João de 1 a... E porque Moisés levantou... 1 a 12. 1 a 12 ou 1 a 13? 1 a 13. Está falando de quem? Está falando de quem aqui? Encontro de Jesus com Nicodemos. Não é o encontro de Nicodemos com Jesus, não. Porque quem está perdido é Nicodemos. E quem encontra Nicodemos é Jesus. Outro conteúdo. Outro conteúdo. João capítulo 3, de 14. Posso colocar 36. Vou resumir aqui, né? O amor de Deus a todos. Personagens importantes. Jesus, João, Nicodemos. Eu não sei se vocês estão entendendo. Se tiver dúvida, pergunte até aqui, do que não for falado. João capítulo 3, 1. Nicodemos. Pode falar? É só uma observação aqui, porque a gente tem que ter mais difícil mesmo. Sim. Porque você colocou aqui, então, a Bíblia minha está dividida em duas partes, Aham. só que do 1 ao 22, ao 21 e do 23 ao 36. Então a gente tem que ter essa observação de não dividir de acordo com a Bíblia, né? Eu disse isso naquela aula, Jennifer, que quando nós formos ler, desconsidere as subdivisões existentes na Bíblia, porque essas subdivisões foi alguém que fez o resumo do capítulo para você. Então, eu fiz questão de colocar isso, porque eu vi que tem gente colocando igualzinho tá lá na Bíblia. Aí se você pegar uma Bíblia de estudo, um comentário, você vai colocar o que está lá. Aí você não está aprendendo. Aí você não está aprendendo a estudar a Bíblia sozinho. Aí você está sendo um papagaio de pirata. Está repetindo o que está escrito lá. João capítulo 3, mas obrigado pela sua observação. João capítulo 3, eu vou colocar número 4, perguntou Nicodemos, com o capítulo 3, 3. Qual é o versículo-chave, na minha opinião? João 3,16. Quais são as palavras-chaves? Amou. Estou fazendo aqui da minha cabeça, tá? Sem parar para raciocinar. Amou. Deu. 16. Crer. Aí vai ter João 3, 16, 17, 18. Vida eterna. Estão entendendo? Ou seja, estou colocando as palavras-chave. Quais são as dificuldades que eu preciso estudar? Água e espírito. Que eu sei que vocês vão falar assim, pastor, o que é água e espírito? Batizar aquele que não nascer da água e do espírito. Isso está onde? Está em algum lugar. João, eu estou acelerando aqui para a gente poder, não sei quando. Essa é uma parte que eu tenho que estudar. Eu tenho a resposta, mas é só dizendo que geralmente vocês vão enganchar nisso. Quais são as referências cruzadas? Ora, as referências cruzadas, está lá na sua Bíblia já. Os rodapés que estão reafirmando, né? Então aqui tem João 2,23, aqui tem João 5,36, Atos 2,22, Apocalipse 2,23, são as referências cruzadas. O que está falando de Jesus aqui? Está falando que ele é Salvador, que está falando que ele morreu na cruz, está falando que ele está à direita de Deus. Qual é a lição principal que eu tiro aqui? Que eu preciso crer em Jesus como meu
Salvador. Aí eu vou colocar a passagem, João, capítulo 3, por aí afora vai. E qual a aplicação, pessoal? Decido entregar a minha vida para Jesus, crendo totalmente nele como meu único e suficiente Salvador. Pergunta? Dúvida? Tentei dar um exemplo aqui rápido dessa passagem para a gente poder, né, entender, repetir o que nós já aprendemos para facilitar. Eu faço isso, ênfase, antes que você vai perguntar, ênfase, eu faço isso dentro do método do formulário que eu estou fazendo. Eu não vou escrever aleatoriamente, não. Eu preciso entregar desse jeito, olha, capítulo, pá, né? Então, título. O seu título pode ser diferente do meu. O conteúdo pode ser diferente do meu. Os personagens importantes pode ser diferente do meu. Não são todos os personagens. O versículo-chave que eu tinha que colocar aqui, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então tá aqui, eu tinha que colocar isso aqui, ó. Tá? Só para poder ficar mais claro, eu tinha que colocar isso. Pá. As palavras-chave que tem a ver com demonstração de amor, que tem a ver com conteúdo. Quais são os desafios? Nascer da água do Espírito, que é uma outra parte. As referências cruzadas. As referências cruzadas são passagens além daquelas que estão na sua Bíblia. Passagens, outras passagens bíblicas. Não sei se clareou mais, se ajudou mais, porque tem tarefa para você fazer. Outra tarefa. Você vai escolher um capítulo da Bíblia e fazer o resumo dele para nós, ok? Já vou te dar uma dica. Se você achar que pegar uma Bíblia, pegar um capítulo que tem menos versículo é mais fácil para você, vai ficar mais difícil, tá bom? Então, às vezes a gente fala, eu já sei, vou bancar o esperto. Vou fazer um resumo de capítulo de... não sei qual é o menor capítulo da Bíblia. Agora eu não estou me lembrando aqui. Não sei. Mas é só para dizer para você aí. Vamos lá, Carlão. Sua dúvida. Foi tirado uma dúvida aí que eu tinha a respeito da palavra-chave. E eu pensava que a palavra-chave era o capítulo todo, mas na verdade é só de versículo que você colocou em destaque. Eu até respondi para você que não é o versículo todo. Depois você dá uma olhadinha no seu material, você precisa corrigir lá depois. Mas é isso aí, são só as palavras principais. Daiane. É porque na apostila, pastor, já tem alguns capítulos, né, para a gente aplicar. Alguns, você fala aonde, Dai? Me situa aqui, por favor, estou perdido. Na página 16, fala de alguns capítulos com os quais você pode iniciar seu estudo. Pode usar. Pode usar esses aí, tá? Não tem problema não. Como referência, né? Para vocês ir desenferrujando. Quem mais? Pode falar, Dai. Pode falar. No caso, essa semana vai ter 2 tarefas, né? 2 tarefas. Não precisa esperar para sábado para enviar, não. Fez a primeira, manda. Fez a segunda, manda. Porque semana que vem vem chumbo grosso. Se você acumular a tarefa, as 2 tarefas anteriores que você está incompleto, você não resolveu essa, a partir de semana que vem você já não consegue acompanhar mais. Porque nós vamos entrar em um outro método. E esse outro método requer pesquisa. Aí vocês vão ter que vir aqui na igreja, visitar a minha sala, para olhar estou abrindo para vocês aqui, ó, para olhar um dicionário, né? Dicionário internacional de teologia do Novo Testamento, que você não vai achar isso na internet. Então, faça com força,
agora para que quando chegar a semana que vem ficar mais fácil. Por isso que eu estou revendo, né? O método da semana que vem vai ser o método da qualidade de caráter. As etapas são pequenas. Agora você já viu enfatizar, você já viu aplicação, você já viu destacar, você já viu personalizar, parafrasear, você já viu título. Então você andou 50% do curso. Agora precisa praticar agora. Ok? Mais alguma dúvida? Agradeço a participação de todos. Essa aula ela foi gravada. Opa, para cá. Essa aula ela foi gravada e vai ficar disponível no aplicativo da igreja para você